Existe um certo tipo de silêncio que habita o olhar de algumas pessoas. Uma serenidade que não parece ter sido aprendida em livros, mas sim forjada em fornalhas que ninguém viu queimar. Você provavelmente conhece alguém assim. Ou talvez, ao ouvir estas palavras, sinta um aperto familiar no peito e perceba que estou falando de você. Existe uma categoria de seres humanos que parecem ter nascido prontos, adultos em miniatura que desde muito cedo carregam nos ombros um peso gravitacional que não lhes pertencia. E é fascinante notar como hoje eles são os fortes, os resolvidos, aqueles para quem todos ligam quando o mundo desaba. Você já notou que as pessoas mais gentis, aquelas com uma capacidade quase sobrenatural de antecipar as necessidades alheias, antes mesmo que sejam ditas, são frequentemente as mais exaustas? Não é um cansaço de sono, é um cansaço de alma, uma fadiga antiga. Elas são os diplomatas das tempestades familiares, os tradutores de sentimentos alheios, os guardiões de segredos que eram pesados demais para suas mãos pequenas. A sociedade olha para esse perfil e aplaude, chamando-o de alma velha ou elogiando uma maturidade precoce, mas raramente paramos para perguntar o preço que foi pago por essa precocidade. Porque a verdade, dita de forma crua e poética, é que ninguém amadurece tão rápido porque quer, mas sim porque o ambiente não lhes deu o luxo da infância. Ao desconstruirmos essa armadura polida de competência e autossuficiência, descobrimos que esse comportamento não é meramente um traço de personalidade ou uma preferência estoica, mas sim um sofisticado mecanismo de sobrevivência. A calma que você exibe hoje, essa capacidade de manter a voz baixa e o raciocínio claro enquanto tudo ao redor pega fogo, não nasceu de uma paz interior inata, mas da necessidade urgente de neutralizar o caos externo para se sentir seguro. Pense na criança que você foi. Talvez você tenha aprendido que ser bonzinho, invisível ou extremamente útil era a única moeda de troca para receber afeto. Ou pior, para evitar conflitos, gritos e negligência. Essa hiperindependência que hoje você ostenta como um troféu é, na verdade, uma resposta traumática, uma cicatriz de quem aprendeu cedo demais que não podia contar com os adultos ao redor para regular suas emoções ou garantir sua segurança. Você não nasceu assim, você se tornou assim através de uma sucessão de pequenas decepções e da percepção aterrorizante de que, se você não segurasse o leme, o barco da família afundaria. É o que chamamos de parentificação. O momento em que a hierarquia natural se inverte e a criança se torna o cuidador emocional dos pais, moldando uma personalidade que confunde ser amado com ser necessário, criando adultos que sentem uma culpa corrosiva se ousarem descansar ou priorizar suas próprias necessidades. Para entendermos que isso não é uma falha de caráter, nem um destino imutável, precisamos olhar para a biologia do seu cérebro, pois a ciência nos mostra que a sua maturidade tem uma assinatura neurológica específica. Quando uma criança cresce em um ambiente de instabilidade emocional, onde os cuidadores são imprevisíveis ou ausentes, a amígdala, o nosso detector de fumaça interno, responsável pelo processamento do medo, torna-se hipertrofiada, operando em um estado de vigilância constante, escaneando o ambiente em busca de microsinais de perigo, como uma mudança no tom de voz da mãe ou o bater de uma porta. Ao mesmo tempo, para gerenciar essa ansiedade avassaladora, o seu córtex pré-frontal, a região responsável pelo planejamento, controle de impulsos e regulação emocional, é forçado a um desenvolvimento acelerado e prematuro. Você literalmente hackeou o seu próprio desenvolvimento cerebral para sobreviver. Além disso, a sua rede de modo padrão, ou RMPM, que é ativa quando estamos em introspecção, tornou-se densa e superativa, o que explica essa sua tendência quase obsessiva de analisar tudo, de pensar profundamente sobre interações passadas e de viver muito tempo dentro da própria cabeça. Não é que você seja complicado ou sensível demais, é que o seu sistema nervoso foi calibrado para um mundo de guerra. E agora, mesmo em tempos de paz, ele continua operando como se uma bomba fosse explodir a qualquer momento, mantendo você nesse estado de alerta exaustivo,
pronto para resolver problemas que muitas vezes nem existem mais. E aqui chegamos ao vale mais sombrio dessa jornada, o custo invisível que você paga todos os dias e que raramente compartilha, nem mesmo com os amigos mais íntimos, porque admitir a dor seria quebrar a personagem do herói inabalável. Existe uma solidão profunda em ser a pessoa forte, uma espécie de isolamento VIP, onde todos admiram sua força, mas ninguém pergunta quem segura você quando suas pernas tremem. É a fadiga da compaixão. O esgotamento de quem passou a vida inteira sintonizado na frequência dos outros, esquecendo-se da própria melodia. O custo é a invisibilidade das suas próprias dores, porque você se tornou tão eficiente em esconder suas necessidades que convenceu a todos e a si mesmo que não precisa de nada. Você carrega o mundo, resolve burocracias, aconselha amigos, cuida da família, mas quando deita a cabeça no travesseiro, sente um vazio que nenhuma produtividade consegue preencher. Uma sensação de que, no fundo, você é uma fraude, um castelo magnífico construído sobre um terreno que nunca teve chance de se solidificar. É o luto pela infância que não aconteceu. A raiva reprimida de ter tido que ser adulto quando deveria estar brincando. E o medo paralisante de que, se você parar de ser útil, deixará de ser amado, como se o seu valor estivesse atrelado exclusivamente à sua performance e não à sua existência. Mas a beleza da neuroplasticidade e da alma humana é que, embora o passado tenha deixado marcas, ele não dita a sentença final do seu futuro. E o caminho para a cura começa com um processo poderoso e gentil chamado reparentagem. Isso significa, essencialmente, tornar-se o adulto amoroso, firme e protetor que a sua criança interior sempre quis e nunca teve. Significa olhar para dentro, para aquela parte de você que ainda tem medo de decepcionar e dizer: eu estou aqui agora, eu assumo o controle. Você pode descansar, você pode brincar, você pode errar. A cura envolve estabelecer limites que parecem egoístas para o seu antigo eu, mas que são vitais para a sua sobrevivência. Aprendendo a dizer não sem se justificar. Entendendo que a sua bondade não precisa ser um sacrifício no altar da aceitação alheia. É um processo de retirar a armadura peça por peça, permitindo-se ser vulnerável, permitindo-se ser cuidado, permitindo-se não saber a resposta para tudo. Você está reescrevendo o roteiro, saindo do papel de salvador do mundo para se tornar finalmente o protagonista da sua própria vida. Respire fundo e absorva essa verdade, pois ela é o alicerce da sua nova construção. A paz não é a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los sem se perder.